3 frases, só isso. 3 frases que, repetidas todos os dias antes do treino, mudam a cabeça do seu filho e o desempenho dele dentro do campo. Parece simples, e é. Será que funciona? Funciona e funciona muito. Se você já ficou sem saber o que falar para o seu filho no caminho do treino, para que você consiga motivar ele sem pressionar, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te ensinar 3 frases e eu vou te explicar por que elas funcionam e como você pode usá-las do jeito certo. Eu sou Marcele Lopes, mentora de pais e jogadores de futebol, e eu trabalho há mais de 10 anos no futebol. E eu já vi talentos serem desperdiçados por palavras erradas, crianças desistirem porque o pai só sabia cobrar. Mas eu também já vi jogadores subirem de nível com o ambiente certo. A primeira frase que você deve dizer para o seu filho é: confie no processo. Por quê? Porque atleta de base, ele quer resultado para ontem. Ele quer driblar todo mundo hoje, ele quer ser titular amanhã. A ansiedade consome ele. Quando você diz a ele, confia no processo, ele troca a pressa pela progressão. Você ensina para ele que a progressão é a soma de treinos físico, técnico e mental. E que erro faz parte dessa conta. Que hoje ele treina para colher no campeonato daqui a 3, 6, 12 meses. Pensa como se fosse um gráfico, um zigue-zague. Tem dia que tá ótimo, tem dia que tá ruim, tem dia que melhora mais um pouco. Mas a tendência é sempre subir. E isso é confiar no processo. Para você colocar em prática, é simples. Você vai chegar para o seu filho e falar: filho, hoje não é dia de provar nada a ninguém. É dia de construir. Faz o simples. Repete o bem feito, aprende uma coisa nova e vambora. Eu não tô aqui para te cobrar resultado. Eu tô aqui para te mostrar que consistência ganha. Eu tive um atleta que aos 10 anos, ele era um atleta ok. Aos 12, ele não era nada espetacular. E o pai, religioso na frase, confia no processo. Aos 14 anos, esse meu atleta, ele virou referência no time. Ele tinha leitura de jogo, regularidade, posicionamento. Não explodiu de uma hora para o outro como todo mundo espera. Ele simplesmente aproveitou o processo, o pai entendeu e ele cresceu com o tempo. E é dessa forma que funciona. E agora eu vou te mostrar quais os sinais que seu filho dá que ele precisa ouvir essa frase. Primeiro ponto é que ele vive se comparando com os colegas. Ele fica irritadíssimo porque não consegue ser titular. Ele sente que não evoluiu depois de cada treino ruim. Nessa hora, que quando você entrar no carro com seu filho, você tem que pedir para ele respirar fundo e confiar no processo. E defina com ele o objetivo de um dia. Um exemplo, você vai combinar com ele para hoje ele melhorar o passe dele de primeira. A segunda frase que você vai dizer para o seu filho é para ele errar sem medo. Isso libera o jogador, porque quem tem medo de errar, joga amarrado. Drible pela metade, passe inseguro, finalização travada. Quando você, pai, autoriza o erro no treino, você automaticamente autoriza o seu filho a tentar. E tentar gera repertório, traz para ele novas soluções, novos gestos, novas leituras. O cérebro aprende no contraste entre o acerto e o erro. Como você vai ensinar isso para o seu filho? Você vai falar para ele: hoje eu quero te ver arriscando. Se errar, beleza, você vai ajustar e vai tentar de novo. Ou você pode dizer: filho, eu não vou te julgar pelo erro, vou te aplaudir pela coragem que você tem de tentar. Eu tinha um jogador, Pedro é o nome dele. No treino, ele era espetacular. No jogo, ele simplesmente sumia. Por quê? Porque o Pedro tinha medo de olhar o pai. E aí, eu conversando com o pai, a gente acabou inserindo essa frase. Então, todo dia antes do treino, o pai do Pedro dizia: erra sem medo. E em 4 semanas, o Pedro parou de se esconder. Ele pediu bola, se arriscou. Ele não virou o Neymar, não. Ele virou presente no jogo. E isso muda tudo. Mas existe um ponto que a gente não pode esquecer. Se ele erra, como que a gente corrige isso? É simples. Não é para você vir com aquela frase: por que você errou isso de novo? Isso não funciona mais. Tem que trocar isso pela pergunta de: filho, o que você viu nessa jogada aqui? Como que você poderia tentar fazer ela na próxima? Isso tira total foco do julgamento e coloca no aprendizado. Treino, pais, não é tribunal, é laboratório. O mais importante nisso tudo é você entender em que ponto o seu filho precisa ouvir essa frase. Se você identificar que ele joga bem no treino, mas no jogo some, essa frase é para ele. Se ele evita receber a bola, ficar presente no jogo. Se ele fala muito que ele erra o tempo inteiro, é importante que você converse com ele sobre isso. Nomeie a coragem, não o resultado. Ensina ele a curtir que ele deu um passe bem feito, que ele teve uma boa leitura no jogo. A terceira frase é dar o seu melhor hoje. Não é seja perfeito, é intensidade. O atleta que dá o máximo todo dia, ele constrói o músculo mais valioso no esporte: a consciência.
Como que você vai explicar isso para o seu filho? Você vai conversar com ele e vai falar assim: filho, hoje é 1 de 1. Esquece o que passou ontem. Entrega tudo hoje. Escolhe um foco do treino e vai até o fim. Pressão pós-perda, passe de primeira, finalização cruzada. O que você decidir. E aí, para o seu filho, fica tudo mais fácil. Se você estiver com ele no carro de volta para casa, pergunta para ele: filho, de 0 a 10, quanto que você se entregou hoje? E aí a gente vai começar a ter uma base do quanto ele se esforçou dentro disso. Se vier um 6 ou 7, você pergunta para ele: qual seria o ajuste que a gente poderia fazer para amanhã virar um 8? Isso cria no seu filho consciência e o hábito de total entrega. Sinais que seu filho precisa ouvir essa frase de você. Ele simplesmente fica no modo avião no treino. Ele não está ali, ele não está presente. Ele desliga quando erra, não consegue se concentrar. Ele some na parte física. Só que é importante que ele entenda que existem 3 regras para que o treino dele seja um treino de campeão. A primeira delas é ele começar focado, com um objetivo claro. Depois ele tem que manter a intensidade. E a terceira é que ele tem que fechar forte. Ele tem que fechar o último bloco do treino como se fosse um jogo. Então vamos lá. Dentro desse processo que a gente conversou hoje, confia no processo, combate a ansiedade e dá direção. Erra sem medo, libera a criatividade e acelera o aprendizado. E a terceira e última, dá o seu melhor hoje. Constrói a consciência e chama a atenção de qualquer treinador. Então é simples. É só você chegar no portão do treino e gritar assim: ó, filho, hoje é simples. Confia no processo, dá o seu melhor e erra sem medo. Te amo, vai com tudo e tamo junto. Você curtiu esse vídeo? Então faz 2 coisas agora. Comenta aqui embaixo qual frase você vai começar a usar hoje. Segundo, compartilha com o pai que fica na dúvida do que falar para o filho antes do treino. E se inscreve aqui no meu canal, porque toda semana eu trago ferramentas que fazem uma grande diferença na cabeça do seu filho. Grande abraço e a gente se vê por aí.